Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o episódio de que Jesus chama os seus discípulos para celebrar a última Páscoa enquanto ele estava aqui, em pessoa aqui na terra. É lógico que Jesus disse que estaria conosco para sempre, mas na pessoa do Espírito Santo. Porém, Jesus mesmo, essa era a última ceia com seus discípulos. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12. Marcos 14, 12. A partir do 12. Nós vamos ler, a leitura será um pouco extensa, nós vamos ler até o versículo 26. Quero pensar com vocês hoje sobre esse texto, e o tema é a última Páscoa, ou entre o que acontece entre a mesa e a cruz. O que acontece nesse meio tempo com Jesus e com os discípulos? E nós vamos fazer uma aplicação para a nossa vida hoje. O que acontece entre a mesa da comunhão e a cruz de Cristo? Marcos 14, verso 12. A palavra de Deus diz assim: no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? De modo que ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade a um homem que leva um cântaro d'água. Vos sairá ao encontro, segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está um aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Preparai-a ali. Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Quando estavam reclinados à mesa a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: por acaso sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. Então tomou o cálice, dando graças, deu aos discípulos, e todos beberam dele. Disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o lugar aonde Jesus seria preso, ali no Getsemane. Vamos orar mais uma vez, amados. Você pode fechar os seus olhos só um momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos, a liberdade que temos de adorar o Senhor, de meditar na tua palavra, de participar da mesa do Senhor. Pai, enquanto participarmos da mesa,
Que o Espírito Santo revele o que está em nosso coração, o que precisa de mudança, o que precisa de conserto, as áreas da nossa vida que precisam de ajuste, porque na mesa, Senhor, há revelação de caráter. Na mesa o Senhor Jesus está presente, na mesa da comunhão, e na mesa o Espírito traz discernimento de como está o nosso coração, o nosso interior. Quando participamos do pão da presença, o nosso interior é revelado. Por isso, Pai, fala ao nosso coração enquanto meditamos nesse texto da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. A cena que começa com uma mesa arrumada, preparada, bonita, começa numa mesa de madeira e termina numa outra madeira, que era a cruz, onde o Senhor Jesus seria crucificado. E nós pensamos nesse ambiente, um ambiente de comunhão, um clima de celebração, de gratidão pela libertação do povo do Egito, expectativa espiritual de algo sobrenatural, porque a primeira ceia, a primeira Páscoa, que antes era assim chamada, lá em Êxodo capítulo 12, mostra quando foi a primeira celebração da Páscoa, e a Páscoa comemorava, de certa forma, uma libertação do povo, era uma redenção, porque o povo vivia no Egito como escravo, e foram libertados para servir a Deus no deserto, fora da cidade, fora da movimentação, fora do lugar onde tudo era previsível, por um lugar de imprevisibilidade, onde não sabia o que ia acontecer, aonde havia uma total dependência de Deus, mas o povo estava celebrando. O povo sacrificou o cordeiro, passou o sangue no umbral da porta, porque a casa que não tivesse o sangue no umbral da porta, o anjo passaria na casa e levaria o primogênito da casa. Mas aonde tivesse o sangue do cordeiro pascual na porta, o anjo passaria direto. E o anjo de Deus, porque aí há uma explicação de cada palavra no hebraico. Havia um anjo da morte que passava por cima da casa, e havia um anjo de Deus que passava abençoando a casa. Um outro dia eu posso falar sobre isso. Mas aquele que não tinha o sangue na porta, esse anjo da morte que passava com ordem para matar, passava e ceifava o primogênito, que era o vigor da família, o vigor da casa. Mas essa celebração da Páscoa, que foi a primeira, ficou como um memorial. Todo ano vocês vão celebrar, na data específica, a Páscoa. Vocês vão celebrar aquilo que eu fiz por vocês. Vocês vão recordar que eu, Deus estava dizendo, paguei o preço, eu dei o cordeiro para que fosse morto, e para que através desse cordeiro que apontava para o Cordeiro de Deus, vocês tivessem a proteção de Deus, a bênção de Deus, o livramento dele. Então Êxodo capítulo 12 mostra a primeira Páscoa, e de Êxodo capítulo 12 até o Novo Testamento, milhares de anos se passaram, e o povo continuava celebrando a Páscoa da mesma maneira. Agora Jesus vem e diz: olha, a partir de agora é uma nova aliança. A partir de agora vocês vão celebrar de maneira diferente. A partir de agora é um novo começo. Naquela mesa que tinha celebração, que tinha expectativa, que tinha coisa boa, comida. Coisa boa é comer. Quem gosta de comer? Quem gosta de comer? Muito bem. Se você chamar o povo para comer, se você chamar 50 pessoas para ir comer, eu acho que chega lá umas 60.
porque um leva um amigo, leva um parente, leva alguém. Você chama 50 e prepara comida para 60. Se você chamar o povo para orar, se você chamar 50, quantas cadeiras você pode arrumar? 5 ou 10? Não sei exatamente, depende de quem você chamar. Mas Jesus ia celebrar, e esse momento de comer e de celebrar com Jesus na mesa, irmãos, era um momento maravilhoso. Mas naquela mesa que tinha celebração, tinha um misto de coisas diferentes. Nessa mesa, Jesus fala de sofrimento. Nessa mesa, Jesus fala de aliança. Nessa mesa, havia um coração quebrantado. Havia expectativas. Mas havia também, na mesma mesa, traição. Porque Jesus mesmo é que disse: na mesa que havia redenção, também era uma mesa que tinha traição. E a mesa sempre revela os corações diferentes. Hoje pela manhã, nós falamos sobre a ceia do Senhor, e nada é por acaso, né? No estudo que estamos fazendo, hoje estava bem no dia de falar sobre a ceia do Senhor. E nós meditamos sobre isso, e 1 Coríntios capítulo 11, verso 19, eles: olha, importa que haja divisão entre vocês, para que fiquem notório e manifestos aqueles que não são aprovados por Deus e aqueles que são aprovados por Deus. Então na mesa tem revelação de caráter. Na mesa tem revelação de quem você é. Na mesa e na hora da mesa, alguns ficam com o coração quebrantado, outros ficam com o coração endurecido. Pode acontecer. Um outro, ao comer o pão, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Na mesa há revelação de identidade. No momento da comunhão, Jesus traz a revelação do que precisa mudar em mim. Lembra da ceia que Jesus estava declinado na mesa, na casa de um homem religioso, e uma mulher chega por trás e derrama o perfume sobre Jesus, e ela começa a secar os pés de Jesus com seu cabelo. Ali houve uma revelação de quem era aquela mulher. Para os religiosos, eles disseram: essa mulher é pecadora. Para Jesus, ele olha para aquela mulher e diz: não, aqui está sendo sepultada a pecadora, e agora está sendo revelada a verdadeira identidade dela. Ela é uma adoradora. Na mesa é onde nos aproximamos, e a presença de Jesus, que é o pão da presença, manifesta e revela o que há de errado em mim. Por isso 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. A mesa é lugar de exame. Quer conhecer como é que funciona uma família? Participa de uma refeição com essa família. Participa de uma refeição juntos, na mesa. Você vai aprender muito sobre uma família quando você participa de um momento da mesa juntos. Queridos, esse texto nos mostra que Deus não faz nada de improviso. Jesus já tinha tudo preparado. Olha, vai ter um homem que vai vir com um cântaro, ele tem um lugar, um espaço que vocês vão encontrar, e é no momento certo, na hora certa, o homem está vindo, vocês vão encontrar esse homem e vão dizer a ele: onde é que estava o aposento que a gente vai fazer? Irmão, tudo isso já havia sido preparado por Deus. Um homem viria com um cântaro na mão, o que não era comum, e vocês vão encontrar esse homem. Isso não é improviso. A cruz não foi um acidente, a cruz foi uma programação de Deus. Jesus não foi para a cruz por acaso, Jesus foi para a cruz porque era o meio que ele havia combinado com o Pai
de se entregar na cruz. Nada foi improviso, nada na sua vida, nem na minha vida, pega Deus de surpresa. Já teve algum momento na sua vida de você ficar chateado, aborrecido, preocupado e dizer assim: Deus, o Senhor não vai fazer nada? A situação que eu estou enfrentando, Senhor, como está difícil. Senhor, o que eu vou fazer diante disso? E você ficar pensando de que o Senhor não está olhando para você. Isso já aconteceu com você? Porque comigo eu já perdi a conta de quantidade de vezes que aconteceu. Ei, nada pega Deus de surpresa. Ele já sabe tudo. Ele já sabe o que vai acontecer. Não tem nada que vai acontecer lá na frente que vai pegar Ele de surpresa. Vai ser surpresa para nós, mas para Ele não. E muita coisa nós não entendemos enquanto está acontecendo, mas o Pai já está vendo de antemão. E toda permissão dEle, Ele está enxergando aquilo que a gente não vê. Jesus olha, vai vir um homem, e assim vai acontecer, e assim aconteceu, exatamente como Jesus disse. Você pode não entender o que está acontecendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle de nada. Existe uma trajetória entre a mesa e a cruz, um processo que nós temos que passar. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que nem todos que estão na mesa serão transformados. Jesus declara: um de vocês me trairá. E depois os outros 10 fugirão e vão me abandonar. E só um vai ficar, e ainda não é de perto, é um pouco de longe. Existe na mesa todo tipo de gente. O que vai determinar o que acontece na mesa, o que vai acontecer com você, depende da sua posição e do seu coração. O que você vai permitir que o pão da presença faça em você? Você pode comer o pão da presença e ficar quebrantado, humilhado, e pedir perdão a Deus pelos seus pecados e levantar da mesa mais santo. Ou você pode levantar da mesa, como Paulo disse: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem, que já morreram, porque eles participavam da ceia, desprezando os irmãos. Eles comiam a ceia sem esperar os outros. Eles comiam e desprezavam os pobres que chegariam depois. Come logo, que daqui a pouco fulano chega, aquele esfomeado. E comiam a ceia logo. E Paulo diz assim: isso que vocês fazem não é a ceia do Senhor. Isso faz mais mal do que bem a vocês. É pior, era melhor não ter essa ceia do que ter uma ceia que só vai fazer mal à igreja de Corinto, um povo que era muito imaturo na fé. O que vai acontecer com você depois da mesa depende do posicionamento do seu coração diante daquilo que Jesus oferece como uma oportunidade a você. Por isso, ele diz através de Paulo: examine-se, olhe para dentro de você, deixe de olhar para os outros que estão na mesa e olhe para dentro de você e faça um exame. Espírito Santo, vê se há em mim, como diz o salmista no Salmo 139, algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelo caminho direito. O que é que eles dizem, irmãos? Quando Jesus diz assim: um de vocês me trairá. Irmão, se a gente estivesse na mesa, talvez a gente ia dizer assim: um de vós, a gente já ia olhar para Judas e dizer: a gente já sabe, Senhor, quem é. Ninguém fica dizendo assim: Senhor, será que é fulano, será que é ciclano? Olha a postura deles na mesa: Senhor, será que sou eu? Irmãos, olhe para você, olhe para dentro de você, porque se você tiver uma visão de quem você realmente é, não vai ficar em você um desejo de levantar o dedo e apontar para os outros.
Você vai fazer como aquela mulher que, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, secava com seu cabelo e não conseguia parar de chorar para não chamar a atenção daqueles que estavam na casa. A mulher estava tão quebrantada, se sentindo tão miserável, e a Bíblia diz que ela secava. Irmãos, mexe no cabelo de uma mulher que fez chapinha para tu ver. Tempo de chuva, irmão, você só vê mulher caçando alguma coisa para botar na cabeça para não estragar a chapinha, porque a mulher preza muito pelo seu cabelo. Minha Júlia, quando vai lavar esse cabelo, gente do céu, um dia eu fui comprar uns cremes lá e digo, mulher, esses cremes é caro assim mesmo, Porque a mulher preza pelo seu cabelo. Sabe o que a mulher fazia? Quando ela viu os pés de Jesus, pingando lágrimas nos pés de Jesus, e eu imagino que começou a ficar as manchas da poeira, porque a casa que ele entrou não deu água para lavar os pés, o que era comum lá em Israel. E as ruas não eram calçadas, não havia asfalto, chegavam com os pés de poeira. Então era comum, ao entrar numa casa, um servo da família vinha com uma bandeja, com uma bacia, melhor dizendo, e lavava os pés da pessoa. E aí a pessoa levantava daquele lavar dos pés e recebia uma saudação com um beijo. Aquela mulher, quando vê os pés de Jesus, e ela não foi preparada com uma toalha para secar os seus pés e para limpar os seus pés, então ela faz isso com o seu cabelo. Porque quando está perto de Jesus, o sentimento que vem é: Senhor, quem sou eu? Qual é a minha identidade? Os religiosos não identificaram, olharam para aquela mulher e disseram: esse homem nem profeta não é, porque se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, essa pecadora que está tocando nos pés dele. A visão dos religiosos, tem a visão de todo mundo. A visão da mulher: eu sou uma miserável. E a visão de Jesus: você é uma adoradora, seus pecados foram perdoados. É na mesa que Jesus revela quem somos. É na mesa que Jesus traz algo profundo para o meu coração, uma revelação de quem eu realmente sou. Ninguém acusa o outro e todos começam a se examinar. Mas Judas permanece na mesa sem mudar. Judas permanece do jeito que estava. Vai ter gente que pode participar da mesa e continuar com o coração do mesmo jeito. Vai depender da atitude do seu coração. Estar na igreja não é garantia de rendição. Participar da ceia não é ter uma aliança real com Jesus. A pergunta que eu e você devemos fazer é: Senhor, sou eu? Eu não me lembro de alguma vez que eu tenha visto o pastor Luciano Subirá pregando, e olha que eu já ouvi muitas mensagens dele. Depois que eu conheci ele em Luiz Eduardo, ele pregando em uma igreja, todo ano quando tinha o congresso lá que o pastor Luciano ia pregar, a gente ia. E aí eu comecei a assistir pregações dele, eu já ouvi muitas, mas eu só vi um dia, que eu me recorde agora, eu só vi um dia o pastor Luciano chorar. Foi num dia que ele falou assim, ele disse: eu oro a Deus, para que eu nunca seja escândalo para o Evangelho. E se o Senhor, na sua onisciência, vê que um dia vou trazer escândalo, eu vou cair em pecado, que Ele me leve antes disso. E ele fala isso e começa a chorar. Então, irmãos, o exame que nós devemos fazer é: Jesus, eu serei um traidor? Quem é que vai trair o Senhor? Sou eu. A pergunta que deve permanecer para mim e para você é essa: sou eu? Agora, irmãos, nós vemos nesse texto que nós lemos que o Senhor Jesus, Ele redefine a ceia. Ele começa a usar os elementos de maneira e com significado diferente. Olha o versículos 22 a 24. O texto diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos e disse: bebei dele todos. Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado
em favor de muitos. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Antes havia um animal que morria, e Jesus está dizendo agora, eu sou aquele que se entrega. João 1,29 diz que João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem e mostra que agora já não era mais a sombra da realidade. A ceia do Antigo Testamento, a Páscoa, apontava para a ceia que nós praticamos hoje. Havia o pão sem fermento, havia o cordeiro sacrificado, havia o sangue no umbral da porta, e Jesus disse: eu não quero que fique dessa maneira, agora nós vamos fazer o seguinte, vai ser o pão e o fruto da vide, o meu corpo e o meu sangue. É disso que vocês precisam lembrar. A ceia não é apenas um ritual, é a lembrança de que um preço foi pago, e foi um preço de sangue. 1 Pedro diz assim: não com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, vocês foram resgatados da vã maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. É o sangue dele que é o pagamento, pelo meu pecado, pelo seu pecado. A ceia, a Páscoa, ganha um novo significado, porque é uma nova aliança, é uma aliança agora estabelecida de uma vez e para sempre. Não há mais necessidade de um novo cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele não precisa morrer de novo, porque ele fez isso, e a Bíblia diz, de uma vez por todas. Você não tem vida porque você merece, você tem vida porque alguém pagou. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho, nos purifica de todo pecado. Ele que foi entregue, o Cordeiro que foi entregue, ele exige de você uma resposta. Como é que você vai levantar da mesa? O que é que a mesa vai fazer com você? Aquilo que você permitir que ela faça. Você pode levantar da mesa mais apaixonado por Jesus, como João, que na mesa reclinava a cabeça no peito de Jesus. Irmão, eu não sou invejoso não, mas ô inveja de João. João tinha tanta proximidade com Jesus, que na hora da ceia, um dos evangelhos diz assim, que eles ficaram, inclusive é no evangelho de João mesmo, eles ficaram sem querer perguntar quem é que o trairia, e eles fizeram sinal para João perguntar, porque João estava pertinho de Jesus, e na hora da ceia, irmãos, era muito proximidade. João encostava a cabeça no peito de Jesus. Então na mesa sai um apóstolo amoroso, que agora estava disposto a morrer pelo Evangelho, entregar a vida dele completamente ao Senhor, e também sai um que levanta da mesa para trair Jesus, para vendê-lo, para trocá-lo por 30 moedas. O que você vai fazer na mesa? Se render a Jesus? Como você vai levantar da mesa? E o texto mostra, irmãos, que a história não acabou ali. Olha o versículo 25. Em verdade eu vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beberei novo convosco no reino de meu Pai. Eles olham. Aqui na terra foi a última ceia, mas nós vamos ceiar no céu para sempre. E 11 daqueles que estavam ali estaria no céu para ceiar com Jesus depois no futuro, e nessa mesma mesa estaremos nós, sentados com Jesus, com os apóstolos, para participar daquela ceia lá no céu.
Irmãos, um dia eu vi uma imagem criada, pela inteligência artificial, de uma mesa que não conseguia enxergar o final, e pessoas sentadas nessa mesa, em volta dessa mesa, e olhava e não dava para enxergar o fim da mesa. E eu fiquei pensando, um dia eu vou estar sentado nessa mesa, em nome de Jesus. Eu quero ver você lá nessa mesa. Fala para a pessoa linda que estiver perto de você, dizer assim: nós vamos ceiar no céu. Fala para essa pessoa aí: nós vamos ceiar no céu. Jesus disse: até aquele dia. Jesus aponta para o futuro. O reino de Deus vai chegar, e Jesus virá voltar para buscar a sua igreja, e nós subiremos, e lá vai cessar, não vai ter dor, não vai ter dificuldade, não vai ter tribulação, não vai. Irmãos, essa semana, quando a gente estava fazendo uma programação aqui na escola, da Páscoa com as crianças, eu comecei a falar algumas coisas que ia ter no céu. Falei, no céu só vai ter alegria com Jesus. E as crianças tudo me olhando com aqueles olhinhos. Digo, lá no céu só vai ter alegria, não vai ter mais choro. E as criancinhas tudo alegre. Eu falei, lá no céu a gente vai comer e não vai engordar. Aí as crianças, ei! Eu digo, será que eles estão preocupados com isso? Ou porque eu falei da comida que vai ter no céu? Irmão, lá no céu será maravilhoso. Agora eu preciso ensaiar a participação dessa mesa e permitindo que Jesus tome conta do meu coração. E todo dia que eu precisar de perdão, o Cordeiro está ali para me purificar, para perdoar os meus pecados. Você está entre esses momentos. Houve o tempo do Antigo Testamento, do anunciar da Páscoa. Depois teve o cumprimento da Páscoa em Jesus. E haverá um momento da redenção total, que nós vamos chegar no futuro, onde vamos participar da ceia no céu para sempre. Então não se acomode, ainda tem mais de Deus para frente, ainda tem mais de Deus para experimentarmos. E a última coisa que eu quero falar é o que está no versículo 26. O texto diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Logo depois da ceia, cantaram um hino. Alguns teólogos dizem que foi um dos salmos, talvez entre os salmos 113 ao 118, parece. Isso aqui é suposição apenas, por causa da cultura daquela época. Então, depois de cantar um hino, eles foram agora para o Monte Getsêmani. Sofrimento, cruz, morte. Jesus adorou sabendo que iria enfrentar a morte logo após aquilo. Uma fé madura não é aquela que adora só quando tudo está bem, mas ele adora também para enfrentar a dificuldade. Uma fé infantil celebra o Senhor quando aconteceu uma coisa boa ou quando está tudo bem, mas uma fé madura adora a Deus, porque em meio à adoração a graça dele nos fortalece. Como é a sua fé? Você adora mesmo sabendo que passará por situações difíceis? Quem é você diante da mesa? Então, na mesma mesa tinha um traidor, discípulos confusos, e tinha um mestre que estava se entregando. Então a mesa sempre vai revelar o nosso coração. Hoje nós estamos diante da mesma realidade aqui. Não é sobre participar de uma igreja, de um culto, é sobre se entregar. E a pergunta que nós devemos fazer é: Senhor, sou eu? Senhor, quem sou eu? Senhor, revela minha verdadeira identidade. Tem áreas na minha vida, Senhor, que estão escondidas, pecados de estimação, pecados tolerados. Senhor, há na minha vida uma fé superficial. Senhor, há na minha vida uma frieza em relação ao Senhor, em relação à Tua palavra, em relação ao reino do Senhor. Senhor, o que é que há em mim? O que há no meu coração?
Hoje é o dia de alinharmos o nosso coração com a cruz de Jesus. A mesa é o convite, a rendição, a entrega é individual. É você que escolhe o que você vai fazer na mesa. Se vai levantar da mesa, o quanto você se entrega é que vai determinar como você levanta da mesa. Se vai levantar como um traidor, para viver uma vida de pecado do mesmo jeito, ou você vai levantar um adorador quebrantado, disposto a permitir a graça de Jesus fluir da cruz e alcançar seu coração e ir mudando a cada dia aquilo que precisa ser mudado em você. É você que escolhe, e isso você faz na mesa.